Põe na Conta Podcast, a sua resenha de esportes de todas as semanas, no portal Primeira Página e também no YouTube. Se inscreva no nosso canal, Põe na Conta Podcast, ative o sininho, avise a galera. Põe na Conta, sempre na área. E hoje recebemos aqui o presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, o Diogo Pécora, nosso convidado especial para essa resenha aqui no Põe na Conta. Pécora, seja bem-vinda. Obrigado, Flávio. Obrigado, Pedro, Fagner, toda a audiência aí. Estamos aqui. Agora deu certo a agenda, estamos no Põe na Conta aqui, vamos aí para uma resenha bem animada. Pedro Lima. Bateu, hein? Bateu a agenda, né? Valeu, Flávio Santos, Fagner, muito bom receber aqui o Pécora, que é um jovem aí que agora assumiu essa presidência da federação e tem muita coisa para falar, né? Nosso torcedor, população aí interessada em tudo que a FMF vem planejando aí para os próximos anos. Fagner Oliveira, seja bem-vindo. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Pedro Lima. Em especial, presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, Diogo Pécora. Um batalhador, estudioso, pai da Maria Valentina e tricolor carioca, né? Isso Vamos conhecer um pouquinho mais da história do Diogo Pécora. Vamos aproveitar o Pécora e se apresentar aqui no Põe na Conta, falar um pouquinho. Vamos lá. Sou cuiabano, advogado, né? Um amante do futebol, em primeiro, como o Fagner já adiantou aí, pai da Maria Valentina, tricolor de fato, gosto muito de futebol e me propus aí a encarar esse desafio. Graças a Deus deu certo, vencemos a eleição. Estamos à frente aí da Federação Mato Grossense de Futebol pelos próximos 4 anos com uma grande missão aí de elevar o nível do nosso futebol e fazer acontecer de fato a evolução do nosso futebol. Estamos aí. Ô Pécora, antes da gente já falar de federação, de assumir a presidência, gostaria que você explicasse para todo mundo como entrou o futebol mato-grossense na sua vida. Então, o futebol mato-grossense, na verdade, entrou antes de eu nascer, vamos dizer assim, né? Para ser bem, puxando da raiz, vamos lá dizer, né? Meu bisavô, José Natividade, foi um dos fundadores do Clube Esportivo Dom Bosco. Um dos 6 fundadores, então já... Você é Dom Bosquino? Eu sou Dom Bosco. Isso aí já é fato notório também. Eu sou torcedor do Dom Bosco, meu bisavô foi um dos fundadores. Mas eu, particularmente, em 17, entro no Tribunal de Justiça Desportiva. À época, entrei já assumindo a presidência da comissão disciplinar, na época, a segunda comissão disciplinar. Depois, numa recondução, indicado pelas equipes à época, eu fui para o pleno do tribunal, que seria a segunda instância, né, fazendo a equivalência aí com o Tribunal de Justiça. E aí, nós, na segunda instância, no pleno, eu já venho como vice-presidente e corregedor. E depois, em 24, eu fui reconduzido ao pleno e aí eu já vim como presidente do tribunal. Então, de lá que surgiu essa situação da eleição e estou agora na presidência. Então, meu trabalho junto ao futebol mato-grossense, mais especificamente, começou desde 2017 no Tribunal de Justiça Desportiva. E o Pécora é bem novo, né? Ainda tá com 35 ou já fez o 36? 36, dia 23 de dezembro. Fez no fim do ano, né? No fim do ano. No dia que assumiu ainda tinha 35, né? Há um ano atrás, 10 de fevereiro de 2025, imaginava estar nessa cadeira que você está hoje? Jamais. Não passava nem pela cabeça essa situação, né? Como eu já pontuei em outras entrevistas também, eu estava lá na presidência do TJD, mandato até 2029, tranquilo, tudo certo. Pô, contrato longo, hein? 4 anos. E aí, de repente, surgiu aquela situação de maio, da confusão, da eleição e todo aquele trâmite que todo mundo já sabe, que o Ministério Público anula, suspende a eleição, a decisão judicial, liminar no dia da votação, e virou aquela celeuma toda. Tivemos a intervenção, né? Primeiro foi uma determinação judicial, depois acabou que a CBF indicou o interventor. E aí chegou nesse ponto de fato, lá em novembro, foi novembro, e salvo engano novembro, anularam a eleição de fato e zerou o processo. Zerou o processo, aí sim, aí o Pécora passou a ser candidato, até porque não poderia ser candidato, não tinha como, a eleição estava travada naquele momento, não estava anulada, mas anulou o processo, começou do zero, então abriu oportunidade não só para mim, mas como para todo mundo que quisesse fazer parte do processo eleitoral. E aí eu entrei nessa situação. Diogo, você que é um apaixonado por futebol, é uma coisa que eu acredito que seja importante para quem está no meio do futebol, seja presidente, dirigente. Você como presidente da Federação Mato Grossense de Futebol, qual foi o seu maior desafio nesses primeiros meses de mandato? Eu diria que o maior desafio, o mais urgente, né, era, na verdade, a gente instituir a comissão de arbitragem. Então, era uma necessidade.
até porque o campeonato estava pronto para rodar já agora, 10 de janeiro, iniciou o campeonato, eu assumi dia 2 de dezembro, logo veio o recesso, eu não tive recesso, na verdade, permaneci trabalhando, mas a gente precisava organizar e já fazendo um paralelo com o período de eleição e da forma como nós construímos esse projeto, nós sempre falamos em questão de ter as pessoas certas no lugar certo, alinhando ali um perfil técnico. Então, o desafio era esse, porque assim, não é simplesmente instituir uma comissão, mas quem que é o cara técnico para a gente colocar à frente da arbitragem, que entenda da arbitragem, que possa conduzir esse trabalho. Então, nós levamos acho que esse foi o principal desafio aí dos primeiros momentos de gestão e deu certo. Colocamos ali a nomeação do professor Maurício, um ex-árbitro, tem o respeito, está conseguindo conduzir o trabalho. A gente, óbvio, tem ajustes a serem feitos, é natural. São poucos dias de gestão, né? Mas está caminhando ali no sentido que a gente esperava. Tem um perfil técnico à frente e a gente já está conseguindo alguns avanços aí, já tem uma dinâmica diferente. Nossos árbitros, a nossa expectativa, estamos trabalhando para isso, é que os nossos árbitros possam também sair para trabalhar em jogos nacionais. Isso a gente está fazendo um trabalho nesse sentido também. Então isso já é fruto da nova comissão de arbitragem que foi instituída a partir do dia 5 de janeiro. E por falar em arbitragem, a gente percebe que em alguns jogos nesse campeonato, no passado nem o diga, tivemos muitas reclamações em jogos. Nessa temporada também algumas reclamações em alguns jogos, né? Em alguns lances, por exemplo, aquele jogo do Cuiabá contra o Operário, né? O pênalti que a assistente, a Fernanda Krieger, acabou marcando, o árbitro não marcou, depois tivemos o afastamento. Como é esse alinhamento da presidência? Interfere na comissão de arbitragem, não respeita? Há um processo de fala das duas partes ou não, Pécora? Não, a gente conversa. A comissão de arbitragem, na pessoa do presidente, ele sempre me comunica, me passa, olha, o entendimento é esse, vamos fazer assim, mas eu particularmente, até voltando à resposta da pergunta anterior, eu não sou técnico da área de arbitragem, não entendo do assunto, então por isso que eu precisei colocar alguém que entenda do assunto, então eu deixo eles muito livre. A comissão é o professor Maurício, a Elisângela e o Fábio Rubinho. Então eles, em conjunto, tomam as decisões, fazem as ações que eles entenderem serem necessárias. A única coisa que eu procuro saber é o que está acontecendo. Antes do Pedro perguntar, que ele já vai, o telefone do presidente toca muito, reclamações, o outro presidente do time lá, o diretor liga muito, o teu telefone toca para o pessoal reclamar de arbitragem? Bastante. Da arbitragem também, mas reclamam de tudo que você imaginar. O telefone toca no fim de semana, toca durante a semana, mas a gente já sabia que seria assim, né? Quem mais reclama, presidente? Não, aí na verdade não fiz o ranking não, mas tem. Tem um top ali? Mas tem. Deve ser assim também difícil, né? Porque você fala de gestão, de arbitragem, essa preocupação logo no início. Você tá assistindo o jogo e você assiste, né? Sim. Você gosta, né, de assistir. Aí, de repente, você vê um lance que parece que foi erro, que foi muito polêmico. Tem que segurar um pouco a onda, né? Falar assim, ai meu Deus, já vem dor de cabeça, já. Não, e as coisas acontecem na reta final, né? Vamos pegar o exemplo do jogo que vocês fizeram lá, que foi o Misto e Cuiabá. Misto e Cuiabá. A princípio o jogo tava tranquilo, até teve reclamação da torcida lá, de um lance no primeiro tempo, que achava que tinha que expulsar um jogador e tal. Mas isso aí é normal, do torcedor vai ter num lance, se o árbitro entendeu que era para amarelo, o cara, não, eu acho que tinha que expulsar. Isso aí todo jogo tem, vamos dizer assim, né? Sim. Agora, 46 do segundo tempo, aquela bola entrou ou não entrou, e ali nem com VAR. Na verdade é que ela não tem uma imagem conclusiva. Tem que ser com chip, né? Não tem uma imagem conclusiva para poder falar se foi gol ou se não foi gol, e aí você fala, né? Pô, tava tudo certo. 46 do segundo tempo acontece o lance, e aí começa a polêmica, né? Mas é do futebol. Falando nisso então, agora vamos ter VAR? Vamos ter VAR. Vai ter essa novidade no meio aí? No meio de semana, que é jogo único ainda não, né? Mas no final de semana, nas semifinais e nas finais, nós vamos ter VAR. Já tem essa novidade aí. Faz parte do processo que falamos aqui, né? De modernizar, de evoluir o futebol. Então, assim, a ideia é que a gente possa, com o auxílio do VAR, trazer a tecnologia a nosso favor para minimizar a possibilidade de erros. Então, essa é a lógica. Como que está esse processo de adaptação para o VAR vir para cá? Os árbitros também que já estudaram sobre isso, estão se especializando? Isso, nós temos um quadro de árbitros homologados aqui em Mato Grosso. É um quadro pequeno, mas é o que nós temos à disposição nesse momento, homologados para atuarem no VAR.
E aí nós temos a empresa contratada, né? Nós vamos fazer o VAR da Artfish, então é a empresa que vai trazer todo o equipamento, fornecer a estrutura, e para que a gente possa fazer acontecer o VAR nesses jogos. Tem um treinamento que eles vão passar ainda antes das partidas, né? Apesar de já serem homologados para atuarem no VAR, vai ter um treinamento específico com a empresa para que a gente possa correr tudo bem aí no final de semana. Eu, particularmente, eu espero que não precise o VAR ser acionado, mas se for, vai estar lá. Em qualquer estádio, presidente, foi feito estudo de viabilidade para todos? Na verdade, alguns, a depender da estrutura, né, o VAR que nós vamos utilizar, o da Artfish, ele não precisa de uma grande estrutura. A gente utiliza no mínimo 4 câmeras, então é uma estrutura mais reduzida, mas a gente consegue fornecer a mesma qualidade. É homologado pela FIFA, então talvez a gente o VAR Lite? Conhecido dessa forma, isso. A gente pode utilizar aí, no caso, em alguns estádios talvez seja necessário a gente fazer algumas adaptações. E aí a gente já está preparado, a equipe chega, já vai analisar toda essa questão em loco, né? Para a gente entender o que precisa ser ajustado aí nesse caso para rodar o VAR 100%. Presidente, para ficar claro para quem acompanha a gente no Põe na Conta, qual é o papel da federação juntamente com os clubes, né? Porque quanto mais clubes nas séries A, B e C, times matogrossenses, né, representando, melhor para a federação no ranking. Então, qual é o papel da federação para poder ajudar com esses clubes cada vez mais se tornem profissionais, né? Porque nos últimos anos, o futebol matogrossense ele tem evoluído. Como a gente acompanhou nos últimos anos, teve clubes com salário atrasado, com problema na estrutura. Até o momento, esse ano está tranquilo. Então, qual é o papel da federação com essa parceria para a melhoria do clube e, consequentemente, no ranqueamento da federação? É importante. As informações que nós temos dão conta que está tudo certo, né? Mas de fato, a federação, nós enquanto federação precisamos defender o nosso filiado. E falando especificamente do campeonato que está rolando agora, que é da Série A, a federação fornece toda a estrutura de logística, né? Pagamento das taxas de arbitragem, de jogo. Então o clube precisa se preocupar em montar um elenco competitivo. É uma contrapartida mínima que a gente exige, né? Você monte um elenco competitivo e nesse caso em específico, e aí eu até dei uma pesquisada, fazia um tempo que eu não sei nem quanto tempo faz que não acontecia um campeonato tão competitivo como esse. Nós tivemos o time rebaixado com 10 pontos, que perdeu apenas uma durante o campeonato. Empatou bastante, mas perdeu apenas uma. Então, na última rodada, a gente tinha situações do time que estava de quarto até o nono, podendo rebaixar ou podendo classificar. Então, assim, foi um campeonato extremamente... do rebaixamento subiu demais, né? Subiu demais. Então, assim... essa competitividade nesse campeonato aconteceu, alguns resultados, eu não diria improváveis, mas alguns resultados que não eram esperados, que normalmente você coloca, o favorito é esse ou é aquele, e aconteceu de forma diversa, mas no fim das contas a gente levou até a última rodada da primeira fase com bastante emoção, com bastante competitividade dentro de campo. E só para completar, presidente, tivemos algumas praças ainda com problema de gramado. Caso Valdir Doelho Vons, que já é um caso mais antigo, o Gigante do Norte, a última partida contra o Chapada, estava com alguns problemas no gramado, né? Principalmente do lado esquerdo, sim. Primeira etapa do Sport Sinop atacando o Chapada. E também o Cerradão, que passou por uma troca de gramado, mas também apresentou problemas, né? Então, qual que é o papel também da federação para que os clubes, juntamente com a prefeitura, que é responsável pela gestão do estádio, entreguem gramados em condições ideais, até mesmo para o espetáculo, o futebol, ser da melhor maneira para o público, né? Sim, com certeza. Isso influencia, né? Nós vamos, na verdade, fazer, isso é parte da nossa agenda institucional, em conjunto com as equipes, obviamente, que cada um sabe a sua realidade dentro do município, e até para não ficar uma coisa pessoalizada, né? Porque o cara do time está me cobrando aqui, aí às vezes o prefeito não gosta, alguém começa a ratear alguma situação nesse sentido. Então, a federação, enquanto protagonista nesse caso aí, defendendo seu filiado, nós vamos fazer a agenda institucional com todos os municípios aí, onde tem o pessoal lá de Nova Mutum, já até me falaram o que acontece. Parece-me que o município lá
o campo é bastante utilizado para festas no município. Lá no Gigante também acontece isso, tem uma questão da iluminação. Então, assim, a gente vai fazer, no nosso papel institucional, buscar esse auxílio junto ao poder público lá, local, e aí em todas as praças esportivas que forem necessárias fazer isso. O caso do Cerradão também é um caso de uma obra que era para ter ficado pronta, não ficou no meio do campeonato, e isso acaba prejudicando também a qualidade técnica, né? Não só prejudicando o time da casa, mas prejudicando também quem vai lá jogar. E aí tem agora, né? Semana que vem o Cerradão vai ser utilizado na Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? Copa Verdade. do Brasil, dia 19. Contra o Bragantino do Pará. Já pega o Bragantino aí num jogo onde o gramado não conseguiu fixar bem lá, né? Nesses primeiros jogos. Muita chuva, né? Pouco tempo, mas fizeram o que foi possível, né? Mas já entrando nesse assunto então de Primavera. Primavera caiu, hein, Pécora? Primavera campeão a queda. E vai jogar Série D, Copa do Brasil. É um time que tava prometendo muito para essa temporada, né? A expectativa é grande. A expectativa era alta. E agora com essa queda, não é muito bom, né? Também. Não, na verdade, assim... Nem para a federação, porque eu falo assim, tá certo. Sport Sinop, Chapada, Nova Mutum, Várzea Grande, não tem calendário. Ah, se eles caíssem, tava ótimo. Não. Cada um fez seu trabalho para não cair, mas o Primavera tem calendário nacional, então ele vai jogar essas partidas sabendo que no ano que vem não vai poder participar da Elite e vai jogar a Série B. Justamente, nesse ponto sim, né? Mas é um trabalho de fato que, como vocês mesmos disseram, a expectativa era muito maior, né? Mas aí entra o que acabamos de mencionar. Óbvio que não é um fator que determina o rebaixamento da equipe. É uma soma de fatores. Um deles, com certeza, foi essa questão do próprio estádio. Primavera teve que jogar a primeira partida fora de casa. Depois Campo Verde. Jogou em Campo Verde, estádio muito bom, por sinal, mas você está jogando fora de casa, é diferente, né? Na verdade, jogou contra o Chapada. E Campo Verde fica mais próximo de Chapada que de Primavera. Então, jogou ali quase no meio do caminho, mas fica mais longe para Primavera do que para Chapada. E mesmo assim foi um bom público, fizeram uma festa bacana lá. E depois em casa, assim, perdeu, foi o time que menos perdeu, né? Perdeu uma partida apenas. Só que empatou bastante, empatou 7. Assim, futebol é isso, né? Acabou sendo rebaixado, mas é um grande representante do futebol mato-grossense que vai jogar Copa Verde, Copa do Brasil e Série D. Espero que tenha mais sucesso nas outras competições. O nosso objetivo, assim como hoje temos na elite do futebol feminino misto, a gente quer que o Cuiabá volte para a elite, a gente quer que os times da Série D consigam avançar para a Série C e a Copa do Brasil, o mais longe que puderem chegar. Isso é importante para nós, para o Mato Grosso como um todo. Ô Pécora, ainda falando dos filiados dos times, né, e de competições, nós estamos aqui debatendo agora, você disse que esteve lá no... Não é bem o arbitral, foi isso, da Série B? Conselho Técnico. Conselho Técnico da Série B. E é uma Série B forte esse ano, que nós temos Fortaleza, Cuiabá estreia contra o Sport aqui, depois Fortaleza fora, Ceará aqui, Goiás. E o que deu para sentir lá? Porque o nosso time, quando eu digo nosso time, representante do estado na Série A, né? Representava Mato Grosso, tivemos 4 anos na principal divisão do futebol brasileiro. E aí, o que deu para sentir lá com os outros presidentes? A Série B vai ter alguma novidade? Ou o pessoal tá no patamar mais acima? Na verdade, assim, parece-me que vai estar bem equilibrado, mas vai ser um campeonato disputado, difícil. E a novidade boa, vamos dizer, na minha visão é boa, e o Cuiabá, inclusive, votou favorável nesse sentido, são os playoffs, né, da fase final. Então, assim, você deixa de ter aqueles times que chegam na reta final, eu não vou mais cair, não vou mais classificar, estou fora do campeonato e joga talvez desinteressado. Então, como vai classificar somente os 2 primeiros direto para subir, e aí vai ter o playoff do 3º ao 6º, eu acho que... Novo Horizontino vai pro playoff esse ano. Tem batido na trave. Tem batido na trave algumas vezes. Eles votaram favorável também? Bem provável. Foi bem provável, bem provável, né? Não teria como ser contra. Mas isso é bom, eu acho que... Eu particularmente penso que isso aumenta a competitividade, porque na Série B, muito ajustado ali também, você pega ali a equipe que está em 10º, faltando 2, 3 partidas, se ele conseguir chegar em 6º, ele dá um gás a mais. Não consigo chegar entre os 4, o cara já vira acaba... a competição, né? Justamente. E aí, tem 4 datas a mais ali, mas é importante, é uma possibilidade. E aí o pessoal, eu vi alguns questionamentos falando bem assim, mas o cara que fez uma campanha extraordinária pode correr o risco de cair. Não, a extraordinária vai estar entre o 1º e o 2º, já garantiu. Sim. É legal isso, porque... Na minha opinião, né, a gente tivemos alguns anos que tinha um gigante na Série B. No máximo 2 ali. Hoje eu não vejo um gigante na Série B. Eu acho que os times... Nivelado. Alguns times grandes, mas mais nivelados, né?
E aí fica aquela, né? A gente tem que chegar em sexto, né? Não precisa chegar em quarto. Sim. O time que é mais mediano fala assim, eu preciso chegar em sexto, não é? E arriscar sorte Porque sempre tem dois times playoff ali que talvez tenham um investimento melhor, um trabalho melhor. E quando tem um time grande, né? Cruzeiro, Botafogo, Vasco, esses têm mais tendência em ficar na liderança ali, na vice-liderança. Então, acho que aumenta muito a competitividade e os times medianos vão ter uma esperança maior de poder subir. É matemática, né? Você tinha que ser melhor que 18, agora você precisa ser 16, né? Agora 16. Você precisa ser melhor que 14, pronto. Você já tem 2 possibilidades a mais. Ah, mas eu cheguei no playoff, não quer dizer que eu vou ser campeão. Não quer, obviamente, vai subir, né? Não quer dizer, mas você tem uma possibilidade, né? Tem uma chance. Vamos falar do futebol, né? Lembra dos meninos da Vila que classificaram na última rodada, em 8º, e acabaram campeão brasileiro? Então, assim, é uma possibilidade. O cara pode chegar na última rodada em 6º e acabar ganhando a vaga do cara que talvez ficou ali o campeonato inteiro em 3º e não conseguiu subir direto, né? Mas é importante. Eu acho que o campeonato vai ser nivelado e essa reta final aí com os playoffs. Espero que o Cuiabá já esteja garantido. Se não tiver, que vá pro playoff e consiga o êxito aí. É a torcida de todos, né? E é atrativo também esse jogo mata, né? Sim. As grandes ligas têm esse playoff, né, presidente? Sim. Então, o pessoal questiona um pouco, mas a segunda divisão da Inglaterra tem há muito tempo e é sucesso de público, com o último jogo jogando no principal estádio do país, que é o Wembley. Então, não tem muito o que questionar. É um atrativo para a Série B. Você consegue fazer um evento à parte. 4 eventos à parte, na verdade, né? Que aí de volta, né? Você faz um evento à parte ali e aí você leva público, você vende patrocínio, tem tudo que o espetáculo de futebol pode proporcionar. E um pouquinho do mata-mata dentro do pontos corridos, né? Série D ano passado foi muito boa também, com Barra, com Santa Cruz lotando estádios. Então, é uma possibilidade de um ganho de atração para a Série B, né? Eu sou da opinião, eu prefiro o mata-mata, mas o pessoal fala, né, que mantém a regularidade, o cara acaba sendo privilegiado. De fato, nesse caso está sendo um modelo híbrido, então os 2 primeiros ali, acho que é o ideal. Atende as duas, né? Mas eu gosto do Brasileirão como era antigamente, o mata-mata e tal, é uma dinâmica diferente, mas tá bom, já estamos acostumados com pontos corridos. Ô, presidente, agora em relação à CBF, qual o nível de portas abertas para Diogo Pécora na CBF, junto ao presidente Samir Chaldi? Gostaria que você falasse. Graças a Deus temos as portas abertas lá, né? Eu falo por mim, obviamente, né? Mas a gestão do presidente Samir, a gestão da CBF, né? Tem pouco tempo de gestão também, 9 meses, mas é perceptível a evolução do futebol brasileiro, a forma como enxergam a CBF, a forma como enxergam o futebol brasileiro, a própria seleção. Acho que está voltando aquela identidade que talvez se perdeu um pouco aí. E aí eu não posso atribuir por que isso aconteceu, mas a maneira do Samir conduzir a gestão com o grupo todo que está lá, eles entendem que o futebol precisa evoluir, está evoluindo e aqui em Mato Grosso não é diferente. Então, nós temos também um pensamento alinhado nesse sentido e tudo que nós fomos até a CBF e necessitamos até o momento, nós estamos sendo atendidos. A exemplo também foi a questão da própria vaga do misto no A1 do feminino, né? Só para contextualizar aqui, o Fortaleza tinha pedido um prazo a mais para responder, perdeu o prazo, mas eles queriam voltar para disputar a Série A1. Então, nós entramos no circuito e aí, obviamente, uma conversa com a CBF, nós conseguimos conduzir no sentido de que a vaga ficasse sim para o misto, que aí recebeu a vaga por ter ficado em 6º no campeonato anterior, né? Não foi... algumas pessoas me questionaram, mas por que vai entrar o misto? Você está indicando? Não estou indicando o misto, pelo contrário. A gente só estava lá brigando pelo nosso filiado, falou, tem a possibilidade que seja para Mato Grosso, então vamos colocar lá. Então foi o que nós fizemos. Então esse é um exemplo de um alinhamento que está tendo com a CBF, eles estão atenciosos conosco, vamos dizer assim. E tem uma novidade no nosso futebol, né? A mudança de calendário, encurtamento ali dos estaduais, uma ampliação das competições nacionais, Copa do Brasil e Série D. E esse ano aqui, eu não sei se a CBF já disponibilizou os documentos, mas são 5 clubes de Mato Grosso, né? Na Série D. 5. Esse ano. Isso já está confirmado, a CBF já oficializou. Você já tem um conhecimento sobre grupo? Ainda não, mas né? a gente tem... o direcionamento é nesse sentido mesmo. Não tem grupo definido, essas coisas ainda não. Mas, a princípio, são 5 clubes da Inédito, Série D. né, cara?
E assim... Eram 2. Ano passado, o Mato Grosso tinha 2 clubes na Série D. Justamente. E de um ano para o outro tem Sim. 5. Então, a possibilidade é muito maior da gente conseguir avançar de fase, né? Ano passado quase aconteceu isso. Avançar, que eu digo, para subir para a Série C. Sim. E aí, com isso, a gente vai melhorando no ranking, vai melhorando de forma geral. É um efeito cascata, é o que a gente busca nesse caso, né? Então, o que a gente já tem muito incipiente ainda sobre a questão da Série D é que a gente não consegue, como são 5 clubes, certamente vai acontecer de ter um grupo lá com 2 mato-grossenses no mesmo grupo. Mas não vai ficar todo mundo no mesmo grupo. Na verdade, já era, né? É. Já era, assim, o time do mesmo estado no mesmo grupo, né? Mas agora a gente vai, como tem 5, né, vai acabar disseminando um pouquinho mais, né? Legal. Presidente, nessa linha do futebol feminino, eu vou fazer uma menção honrosa aqui com o Dito Souza, né? Recebeu partidas do Operário e do Várzea Grande e suportou o gramado com chuva, sol. E como está a reestruturação do futebol feminino de base mato-grossense, agora com misto representante da Série A1, disputar com outras equipes fortes no país, jogadoras como tipo Palmeiras tem a Bia Zanerato, o Corinthians Ana Vitória, a Gabi, então assim tem muitas jogadoras de alto porte. Como fomentar o futebol feminino no estado, até mesmo para fortalecer as equipes de futebol feminino, no caso do misto e também do ação, né? No ano passado, por exemplo, nós não conseguimos ter o campeonato sub-20 do feminino. Não tiveram equipes suficientes para disputar. Para esse ano a gente já preveu no calendário que tenha, até porque teve sub-17 ano passado, então a tendência é que você consiga montar o elenco esse ano para disputar. E a federação, a gente vai buscar, enquanto federação, fortalecer e fomentar o futebol de base. O fato do misto estar disputando a Série A1, e a gente vai ter aqui agora na estreia o Flamengo, mas vai vir para cá, salvo engano, São Paulo, Palmeiras é certeza, de cabeça que eu lembro que vem, vai vir Fluminense, vai vir Botafogo, a gente está falando de Internacional, a gente está falando de grandes times, aí, grandes camisas nacionais que vão estar disputando a competição aqui, e isso com certeza a gente tem que de alguma forma saber capitalizar isso e trazer como um incentivo para mostrar para as meninas aí que talvez tenham interesse que dá para investir no futebol feminino. A gente tem visto a ajuda do governo do estado também para o futebol feminino, o fomento que eles têm feito tem ajudado bastante. Tem mais equipes hoje dispostas a disputar o campeonato feminino e eu acho que a tendência é essa, não tem como a gente fazer o caminho inverso, pelo contrário, precisamos aumentar esse incentivo. Mantém ali o programa Série A, né? Sim. A princípio, sim. Nós vamos ter o Série A do feminino e está previsto no calendário que nós divulgamos sub-17 e sub-20. Mas eu falo assim, aquele incentivo do governo, por exemplo, o misto recebe sim. 3 milhões e 500 mil reais para jogar a Série A1. Isso. O governo... Até ano passado, Série A2 era 2 milhões. Esse ano ele vai receber esse aporte. Série A também, né? Isso. O Cuiabá na Série A era esse valor também. Caiu, isso, acho o governo que mantém. O governo mantém esse incentivo. É importante, né? É importante. E dá para fazer... E aí tem mais... Falando do misto especificamente, aí tem 720 da própria CBF, pela participação inicial, salvo engano, 720. Então você consegue montar ali um elenco, óbvio, não estamos falando de título, né? A gente trazendo para nossa realidade, óbvio, seria maravilhoso se a gente conseguisse ganhar o título, mas você fala de um investimento do Palmeiras que está investindo 7, 8 vezes mais, então a competitividade é diferente, mas a gente consegue montar um elenco bom ali para fazer um trabalho bonito e se manter na elite do futebol. Só uma dúvida aqui, sobre o futebol feminino, tem alguma exigência do clube que está na elite aqui do Mato Grossense para que ele dispute também? Como assim? Eu não entendi. Exigência de participar do campeonato feminino? Não há. Não, a princípio não há essa exigência. Certo. E também falando sobre o calendário, né, da FMF esse ano aqui, tem o Campeonato Mato Grossense agora, os patrocinadores tudo certinho, tudo pronto para essa reta final, mas aí vem a segunda divisão, né? Esse ano a segunda divisão. 19 de abril, início. Em abril, vai ter todas as competições de base, como está a preparação para esse restante do calendário? Nós estamos correndo... Será que o Dom Bosco volta para a Série A? O Pécora, o Dom Bosco... Tem que voltar, tá né? Ficando ali na Série B já 2 anos seguidos? 2 anos seguidos, né? É um clube tradicional aí, o segundo mais antigo do Centro-Oeste, né? A gente está trabalhando para conseguir fazer com que na Série B a gente tenha a mesma estrutura da Série A. Estrutura que eu digo no sentido de fornecer para as equipes o apoio logístico, o mínimo aí necessário,
para a gente ter um campeonato também mais competitivo, como foi, exemplo, a Série A do campeonato. Assim como as demais competições lá na frente, em setembro, a Copa Federação, né? Copa FMF, que está prevista para retornar. Já ia perguntar assim, isso. O trabalho nosso está sendo nesse sentido. Conversando aí com patrocinadores, com possíveis apoiadores, para que a gente possa conseguir o máximo de recursos necessários e desempenhar esses bons campeonatos aí. Em que pé que está a Copa Federação? Nós anunciamos, né, até porque no arbitral ficou definido, dentre as equipes, que a gente precisaria fazer uma análise financeira até a final da primeira fase, então nós divulgamos o calendário na quarta-feira da semana passada, salvo engano, e na sexta-feira, só para ratificar a informação que já constava no próprio regulamento específico, eu pontuei via ofício circular para os presidentes dos clubes da Série A de que a gente faria a Copa Federação e uma das vagas da Copa do Brasil sairia do estadual para a Copa Federação, que está prevista para acontecer em setembro desse ano. Então volta a Copa FMF depois de 2 anos sem ter, né? Deu um hiato aí de 2 anos e o Mato Grossense passa a ter 3 vagas para a Copa do Brasil, os 2 finalistas e o terceiro? Na verdade, a vaga que era do quarto... vaga São do quarto 4, né, para Mato Grosso. O quarto colocado não vai ganhar a vaga que seria do quarto colocado a princípio, não vai ter, ela vai ser disputada no seletivo da Copa Federação. Presidente, para a edição ano que vem do Campeonato Mato Grossense da Série A, o senhor já tem negociação para alguma transmissão? Porque no caso hoje a federação faz a sua transmissão independente, né? Vamos dizer assim. Então tem negociação com algum outro veículo para transmitir os jogos? Porque houve uma negociação aí com um canal e não deu certo, né? Então se o senhor já tem prevendo esse próximo campeonato aí da próxima temporada? Nesse momento ainda não. Nós temos um contrato com a TV Centro-América, né? Que ele foi assinado por 2 anos. Eu digo na internet. Não, então, justamente. O que a gente tem certo é essa questão da TV Centro-América, que foi um contrato assinado por 2 anos, então, para o ano que vem tem a transmissão. A TV Centro-América detentora escolhe ali as partidas que vai fazer, as demais a gente faz pela TV FMF. Essas negociações... Não tem nada nesse momento ainda, porque a gente ainda vai ter a Série B, todas as bases, feminino, então Copa Federação, então a gente ainda tem que resolver as competições desse ano, mas obviamente que a gente vai buscar que tenha isso para trazer um campeonato, uma transmissão no caso, né, que possa trazer mais recursos para a gente fomentar o campeonato e ajudar mais as equipes na nossa competição estadual. Porque assim, no caso a minha pergunta vai muito que é um custo para a federação fazer essas transmissões, né? Sim. E se ela consegue vender para alguma detentora na internet, ela consegue meio que trazer algum tipo de recurso, né? Justamente. Hoje um gasto que a federação tem. Né? Hoje esse é um dos objetivos nossos, só que aí como nós entramos, como eu mencionei, dia 2 e o campeonato já era dia 10 e de fato não foi concretizada aquela negociação, então nós tivemos que assumir essa responsabilidade. O que a gente não poderia deixar é que não tivesse a transmissão, né? Um jogo sem transmissão em 2026 não dá mais, né? Então não dá. Tem que ter. Já tem um tempo já que não dá. Que seja com uma estrutura mínima, mas a gente tem que fazer. Então todos os jogos sendo transmitido, isso traz uma credibilidade maior, a gente consegue vender o nosso produto, isso facilita inclusive para que no ano que vem a gente possa ter uma negociação nesse sentido. Presidente, eu vou voltar na eleição. A gente sabe que teve todo aquele processo turbulento antes, Sim. né? Chapa daqui, uma chapa dali, né? E daí vai para os tribunais, demorou tal. Hoje, passada a eleição, eu sei que nem todos os clubes apoiaram o senhor como o presidente da federação. Como que está hoje, presidente, o trabalho junto com os outros filiados, aqueles que não apoiaram o senhor? Como que está o clima? Tá bom? O clima? Não, tá bom sim. A gente tem trabalhado e a gente falamos isso durante a eleição e a gente tem feito isso na prática, né? Nosso trabalho passou a eleição, está sendo para o futebol mato-grossense. A gente não importa se o time apoiou ou não apoiou, se fez campanha a favor ou contra. A eleição é um fato superado, passou, e a gente está ali à frente da federação pensando no bem do futebol mato-grossense. Então, da nossa parte, enquanto federação, a gente tem caminhado bem. A gente mencionei há pouco aqui o exemplo da vaga do misto, e não só o misto. O misto estava na outra chapa, encabeçando a outra chapa, vamos assim dizer. Mas todas as equipes que têm nos procurado, a gente tem atendido da forma que é possível.
tratando todo mundo com isonomia e fazendo aí o que é necessário para o nosso futebol. Importante, né? Pensar assim, né? Pensar no bem do futebol, né? Do Estado. Justamente. A gente sofre... Já fui ovacionado, para não dizer outra coisa, né? Algumas vezes já, 2 vezes no estádio, mas isso é natural. Torcedor é meio passional, né? Sim. Então, porque a federação é isso, a federação é aquilo. Na verdade, não. A federação o que acontecia lá atrás eu não posso afirmar porque eu não estava lá, mas o que acontece agora eu posso afirmar que a gente não trata ninguém com nenhum tipo de privilégio, todo mundo é tratado de forma isonômica. Então, com o tempo o torcedor também vai entender isso. E o presidente Pécora teve apoio de Samir Chaud, né? Teve apoio da CBF, né? Na eleição. O Luciano Oxman, que foi o interventor que veio, de uma certa forma, acabou apoiando. E esse apoio foi importante também, ou não? Eu não diria apoio, né? Mas existia um alinhamento, né? Existia um alinhamento, obviamente. Apoio diretamente não existiu, até porque não poderia existir, Sim. né? Mas, óbvio, tinha um alinhamento, eu conversei, conhecia, tinha essa proximidade. E a maneira de pensar, a maneira de pensar o futebol, de como fazer a gestão, essa questão da modernização, transparência. Então, isso aí acabou alinhando uma coisa com a outra e, obviamente, foi muito importante. Isso foi um fator determinante. Eu coloco vários fatores, parafraseando, põe na conta aí, né? Eu coloco vários fatores na conta da eleição aí. E um deles, obviamente, foi essa proximidade com a CBF, né? Não tem como a gente falar em futebol se a gente tiver um afastamento da entidade maior do futebol. Não faz sentido. Com certeza. E o Luciano veio para cá e ele deu um exemplo de gestão? Você se espelhou um pouco assim nele, porque, igual eu te perguntei, há 1 ano atrás você não imaginava isso, mas você teve ali um período em que acompanhou o trabalho ali de perto, da intervenção. Experiência dele, né? Bastante experiência com gestão de federação, né? Não gestão de clube, gestão de federação mesmo, de entidade. Algumas mudanças que foram feitas durante esse tempo. Muita gente até reclamou. Pô, tá demorando demais essa eleição, nunca vai acontecer, parece que só no ano que vem. Até brinquei com o Luciano, você vai entregar o troféu do Mato Grossense 2026. Ele veio no Põe na Conta. Ele veio aqui e ele falou, será? Não sei. Mas isso talvez poderia acontecer se não tivesse desenrolado toda ali a mudança no formato da eleição. Sim. Então ele veio aqui, deu um exemplo, você pretende seguir isso, aprendeu bastante coisa? Não só o Luciano, né? Mas ele, obviamente, por ter mais proximidade, até porque ele, por ter passado por aqui, né? Luciano, um abraço para ele gosta muito do Mato Grosso, inclusive. Com certeza, a experiência do Luciano à frente da Federação Gaúcha é um espelho para que a gente possa, na hora que tem uma dúvida, pega o telefone, Luciano, como que faz isso aqui? Talvez é tão simples para ele, para nós é complexo, porque é início. De fato, eu não tinha experiência com gestão de federação, é totalmente diferente com a gestão do tribunal que eu fazia, por exemplo. Outro dia o secretário foi lá me visitar, o secretário do tribunal, aí eu falei para ele, meus problemas aumentaram. Lá no tribunal era mais tranquilo. Então, assim, mas brincadeiras à parte, mas é isso, não só o Luciano, eu tenho feito desde do dia 8 de dezembro, que foi a primeira vez que eu tive contato com outros presidentes de federação, a gente tem trocado essas informações e esse intercâmbio, todo mundo se colocando à disposição, muito solícito. O que precisar de auxílio lá, pode contar comigo. Então, isso é importante. Eu conto com essa experiência, até porque é inegável, acabei de mencionar. Experiência de gestão à frente de federação, eu não tinha. E estamos aí nessa missão, graças a Deus, dando tudo certo. E um detalhe também, né? Pegando ainda o gancho, né, nessa linha, o Luciano abriu as portas, porque quando ele veio para cá em poucos meses, já assinou com patrocinadores, né, para essa temporada, já fechou, já encaminhou, deixou muita coisa encaminhada. Isso foi importante para quem assumisse, no seu caso, Pécora, a federação, né, já para pegar o campeonato, porque já imagine só, se ele não desse andamento em alguns processos para iniciar o campeonato, eu digo principalmente um apoio financeiro de patrocinadores, né, justamente, para ter o campeonato. Eu acho que abriu as portas ali em poucos meses que ele teve aqui e pela experiência que ele teve. Isso foi fundamental. Não tinha como, eu assumi dia 2 de dezembro, ganhei a eleição dia 2, né? E aí já comecei a trabalhar, imagina, eu tinha dia 10 de janeiro o campeonato rodando. Se eu não tivesse, o Luciano fez muito bem isso, já tinha deixado contratos assinados, patrocínio para name rights do campeonato, para dar apoio para o clube, o contrato com a própria televisão. Então, assim, tudo isso já tinha sido feito. Se não tivesse sido feito pelo Luciano e eu tivesse que assumir, assim, a gente ia ter que dar conta do recado, mas ia ser uma tarefa muito mais difícil. Então, assim, nesse ponto foi essencial.
Boa, e como que tá a vida? Tá feliz? Tá bem? Graças. Mudando de função, assim, questão familiar. Cabelo branco não tem ainda, né? Mas você falou que é mais difícil a federação que o próprio tribunal, né, cara? O trabalho é muito maior, né? Mas é bom, é prazeroso, eu gosto disso, me propus a isso, né? Sabia que teria bastante trabalho e é natural. Como eu mencionei, tudo que eu me proponho a fazer, a gente vai a fundo, né? Então vamos pegar no chifre do boi, vamos fazer de verdade. E isso, obviamente, demanda tempo, mas é uma adaptação e tá tudo certo. Pécora, estruturalmente e material humano de trabalhadores lá da federação, precisa ainda encorpar mais, evoluir mais já dentro desse próximo ano para entrar no ano que vem mais organizado? A gente precisa fazer algumas mudanças estruturais, né? Até para cumprir o que determina o próprio estatuto que foi reformado em outubro. Tem algumas diretorias que foram criadas, que a gente Departamentos, precisa, né? Diretorias específicas, né? De futebol feminino, de base, relação institucional, não me recordo outras aqui, mas foram criadas algumas diretorias e a gente precisa instituir isso lá. E o que eu tenho em mente, né? E obviamente isso a gente vai implementar também, a gente precisa otimizar mais o trabalho. Eu acho que a gente tem uma equipe mais do que o suficiente, né? Então a gente precisa talvez enxugar algumas peças ali. Nós temos exemplos de federações maiores que a nossa, que trabalha com um quadro de funcionários bem menor que o nosso. Então assim, isso tudo é uma coisa que a gente vai estudar e vai começar a implementar. Com essa andança aí pelo Brasil aí, algumas visitas na CBF, conhecer novos presidentes, tem algumas federações que você pode citar, não precisa ser uma, pode ser 3, que você possa citar assim, que você vê como modelo, como uma federação que evoluiu nos últimos anos, tem alguma? Eu tenho conversado com bastante presidentes e pensado na verdade, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas eu converso bastante com o Luciano, tem bons exemplos lá, o Hélio do Paraná, o Neto Góes do Amapá. Aí o Amapá já é uma federação menor, vamos dizer assim, em comparação a Sul, Sudeste. Justamente, mas, por exemplo, o Neto estava à frente do trabalho do grupo de trabalho da arbitragem que gerou esse produto final aí, que foi a profissionalização da arbitragem. Então, assim, é uma federação pequena, mas, assim, um cara muito estudioso e tem bons exemplos lá e a gente pode... tem coisas que acontecem lá que a gente pode trazer para cá também. Daqui final do mês agora, tem que confirmar ainda certinha a data, mas possivelmente vou visitar outra federação que tem algum modelo ali da questão de transmissão também, para a gente poder estar conversando. Tive bastante diálogo com o pessoal da Federação do Rio Grande do Norte também, então assim, a gente tem conversado com todo mundo. O Ricardo, que é vice-presidente da CBF, Federação do Pará. Então assim, tem bastante experiência, bastante coisa que a gente pode estar implementando e o bom é que todo mundo se colocou à disposição. Todo mundo falou, não, o que precisar lá, o modelo é assim, faz dessa forma. Então, a gente, como estamos com o campeonato em andamento, a gente não tem muito tempo também para parar, vamos implementar e mudar isso aqui. A gente tem que fazer, trocar o pneu com o carro andando, né? Então, vamos seguir isso aí. Agora, ao longo do ano, a gente vai ter esse planejamento todo para que para o próximo ano já seja uma gestão 100% do perfil que a gente entende. Ô Pécora, agora em relação, vou voltar à arbitragem, você falou da profissionalização e aqui tem a comissão agora, né, para melhorar o trabalho dos árbitros, assistentes, tal, com treinamentos, né, com a comissão. A gente sempre espera que os clubes daqui almejem estar na Série A do Campeonato Brasileiro, mas faz um tempo que a gente não vê árbitros de Mato Grosso apitando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Eu me lembro que Wagner Hillweg foi um dos últimos que apitou Série A. Sim. E depois mudou de federação, passou por 2 ou 3 federações, foi para a FIFA também. Vocês pensam, já que temos as portas abertas aqui lá na CBF, junto com a comissão de arbitragem, tentar fazer um trabalho para que os árbitros daqui também possam chegar mais longe? Estamos fazendo esse trabalho já. Nesse grupo PRO, que é da arbitragem, né, nós temos uma representante, que é a Fernanda, a nossa árbitra assistente. Ela é FIFA, então ela está nesse quadro PRO. E na semana passada nós tivemos o primeiro, que foi o Leonardo Lorenzato, que ficou como 4º árbitro no jogo entre Vasco e Chapecoense. Obviamente que... O árbitro era da Copa, né? Que foi para a Copa do Mundo. Eu não me recordo quem era o árbitro, mas o Leonardo Lorenzato ficou como 4º árbitro nessa partida. Então, assim, é um passo, obviamente, que não é, a gente quer apitando de fato. Não é demérito nenhum ficar como 4º árbitro. Não entendam dessa forma.
Mas, obviamente, que a gente quer Mato Grosso em evidência, apitando, isso a gente está trabalhando nesse sentido. É um caminho a se percorrer aí, mas já começou, vamos dizer assim. Mesmo porque você não tendo um time na Série A, fica até melhor, né? Porque daí você pode ter ele em todos os 10 jogos lá, porque ele não é de um estado que tem um time na Série A, né? Com a profissionalização, com esse grupo Pro aí, a dinâmica como foi implementada fica mais difícil, porque nós não temos a Fernanda no Pro. Agora, para apitar a Série B e por aí, a gente consegue até, de certa forma, de uma maneira mais tranquila, conseguir implementar que árbitros mato-grossenses estejam lá. No Grupo Pro nós não temos, e a Série A, pela proposta, é para que seja um campeonato que vai ser apitado apenas pelos profissionais do Grupo Pro. Entendi. E aí somente a Fernanda poderia estar participando disso aí, Como que ela assistente. como assistente. Presidente, o senhor é uma pessoa muito com pés no chão, mas aí com pouco menos de 3 meses aí no mandato, o presidente tem algum sonho para a Federação Mato-Grossense aí que pode pelo menos nos contar? Mas meu sonho é conseguir colocar em prática tudo que a gente conversou durante a construção desse projeto, que foi coletiva, de fato. Construímos com base em muito diálogo, conversando com equipes do norte ao sul, do leste ao oeste. Então, andamos bastante, entendendo a necessidade de cada um. E foi um projeto bem consistente mesmo que foi construído. E meu sonho é conseguir concretizar tudo isso. Porque, obviamente, que quando você desenha aqui no papel é uma coisa, na prática é outra. Tem algumas dificuldades a mais, mas a gente, graças a Deus, com êxito aí, nesse pouco tempo, a gente tem conseguido implementar o que é necessário. Um exemplo de evolução aí é a questão do VAR, né, que já mencionamos aqui. Vai dar Importante, certo, vai ser bom, né? Muito Todo mundo importante. sonhava, né? Todo mundo esperava o VAR no Campeonato Mato-Grossense e agora vai sair. Agora eu não vou ficar mais em cima do muro, né, cara? Vai ter o VAR lá pra dar aquela analisada Vai dar melhor. uma salvada, né? Dar uma Dá uma ajuda ajudada. pro Pedro Lima no comentário. Uma ajuda. Eu e o Fagner, cada um já pegou uma bucha aí, né? O dele foi o Cuiabá e Operário, o meu foi misto e Cuiabá. Mas é bom demais ter o VAR aqui, algo que já vem sendo pensado por nós há alguns anos e agora parece que está se concretizando. O presidente Pécora, mas daí, por exemplo, agora semifinais e finais esse ano, né? Claro, a gente sabe que o custo é alto, né? Mas pro ano que vem, a intenção é aumentar, por exemplo, uma fase a mais, quem sabe, se der certo agora. A nossa ideia é essa, né? Aí vai depender, como voltando àquela pergunta do Fagner lá atrás, questão de patrocínio e tal, então a gente vai trabalhar durante o ano todo para que a gente possa chegar numa condição melhor do que chegamos esse ano e aí a gente conseguir implementar numa fase a mais. Por exemplo, o ideal seria quarta-feira tem jogo único, entendeu? Já ter a partir de quarta-feira e quinta-feira as duas partidas que é jogo único, porque não que vai ter erro ou não vai ter erro, mas na semifinal e na final você ainda tem a segunda partida, né? Sim. Então você tem um tempo ali de recuperar. Agora não, agora é jogo único, então a gente torce para que não tenha erro nenhum, para que corra tudo bem. A arbitragem, ninguém lembra nem quem foi o árbitro, então esse é o melhor jogo. É melhor. Tem uns árbitros novos, né? Mais jovens aí. Vocês tiveram um pouco de coragem, talvez pode ser a palavra. A comissão de arbitragem. Nós sofremos um pouco de questionamento sobre isso, né? Até na primeira rodada, por exemplo, acho que foi Várzea Grande e Operário Várzea Grande. Tinha um árbitro mais novo lá e tal, e questionaram previamente, vai dar problema e tal. Graças a Deus não deu, foi tudo bem. Os árbitros têm desempenhado um bom papel, tem falhas, como todo mundo vai ter, e faz parte do processo de aprimoramento. Mas os árbitros que nós utilizamos, os árbitros mais jovens, que estão dando rodagem para eles, e eles têm entregado bem. E precisa, né? Precisa, né? Tem que formar, né? Porque o questionamento que nós tivemos lá atrás, e algumas pessoas questionaram, mas o cara é inexperiente. Todo mundo um dia foi inexperiente. Então, se eu ficar nessa perspectiva de que inexperiente nunca vai ter experiência. Agora, volto a dizer aquela pergunta lá de trás. Tem interferência do Pécora nisso? Não. É a comissão da arbitragem. Foi feita uma análise física, foi feita uma análise através de prova e entenderam que aquele árbitro estava apto. No jogo ele entregou? Maravilha, continua. Não entregou? Vem cá, vamos fazer aqui uma reformulação, tá falhando nisso, tá falhando naquilo. E a comissão tem feito um trabalho pré e pós-jogo
para analisar ponto a ponto. Ainda que o árbitro passe desapercebido, que não tenha reclamação nenhuma, não quer dizer que a comissão não analise aquilo. Pelo contrário, analisa. Seu posicionamento estava inadequado aqui, tem que melhorar nesse ponto. Então, assim, esses ajustes estão sendo feitos diariamente. E isso é importante, não vejo outro caminho que senão a evolução da arbitragem nesse sentido. Com certeza. Quarta de final, vai ver em casa ou já escolheu um jogo? Ou vai nos dois? Então, é verdade, porque eu tô com aquilo, né? Os dois eram quarta. Um é quarta, outro quinta. Um é quarta, outro é quinta. Mas na quinta, eu gostaria de estar nas duas partidas, mas na quinta-feira tem a estreia também aqui do misto, no Série A1, né? É verdade. E eu tenho outras agendas aqui também, aqui em Cuiabá. Então, assim, a princípio não poderei estar lá em Sinop. Mas a ideia seria ir no Dito Souza na quarta-feira e depois ir lá também em Sinop, né? Mas vai prestigiar o misto a estreia contra o Flamengo. A princípio sim, sim. Independente dessas praças, presidente, elas estão conseguem receber todo o aparato do VAR? Sim. Dependendo de quem avançar aí? A nossa dúvida, na verdade, ainda paira, a equipe está chegando, né, e vai fazer essa visita em loco. Pegar o de Souza como exemplo, talvez não dê para fazer aqui, a gente tem que adaptar alguma coisa. Essa adaptação a gente vai fazer a tempo para que ocorra sem prejuízo nenhum e tenha, de fato, o VAR em atuação. Boa. Preparado para entregar o troféu para o campeão? Então pronto. Vai lá, né? Onde for, aí você vai ter que ir. Não, com certeza. A gente vai acompanhar. Só não vou conseguir, de fato, acompanhar o jogo de quinta-feira, mas eu tenho feito isso desde o primeiro jogo, né? Fui na estreia lá em Campo Verde, Félix Belém. E aí eu não consegui rodar todas as praças esportivas, até por questão de agenda. Alguns jogos foram mudar de data também, mas eu rodei aí quase todas as praças esportivas. As que eu não fui ainda, eu vou visitar. Importante o presidente estar presente. Presidente, tem algumas reclamações de alguns clubes da Série D, eu digo no cenário nacional, sobre a premiação tanto da Série D e da Copa do Brasil, que deu uma diminuída, né? E a Série B ainda teve esse problema aí da questão dos ganhos, né? Que o Fortaleza caiu aí já é a negociação da questão dos grupos, né? Que eles estão divididos. Fortaleza ganha mais, cerca de 15 milhões a mais que o Ceará. Então, como tá as reclamações dos clubes em relação a essas premiações de participação? Falando da Copa do Brasil, pontualmente, né? Nós temos um caso aqui em Mato Grosso, que é o caso do Primavera, né? Que foi campeão estadual. Mas nesse novo formato da Copa do Brasil, o Primavera acabou caindo no grupo dos 28 menores ranqueados. E vai jogar a primeira fase. E obviamente que essa primeira fase tem um pagamento menor do que era previsto se ele tivesse entrado como campeão estadual direto ali na segunda fase, né? Então, isso aí foi um impacto que teve aqui. Nós conversamos sobre isso, mas é uma definição que na verdade não parte da gente, né? É CBF. Mas foi levada essa postulação. E, a princípio, isso vai ser revisto de alguma forma. Óbvio, não para agora, porque agora já está posto, né? Mas para o futuro, para que não aconteça esse tipo de situação. E a CBF é bem solícita nesse ponto, bem atenta, nos ouve, recepcionou essa demanda. Uma demanda, eu estou falando aqui do Primavera, que é o nosso filiado, mas tem outros clubes também nessa situação. Legal. Mais alguma pergunta? Presidente, 3 meses, como eu repeti, né? 3 meses no mandato. Gostou da função? Pretende tentar a reeleição? Como que é? Já? Tá novo, né? Tem tempo pra... Ele é um apaixonado por futebol, joga seu futebol, né? Então, é importante ter figuras como o presidente Diogo Pécora dentro do futebol. Pra trabalhar no futebol tem que gostar de futebol, Tem que né? gostar. Tem tem gente que não gosta, presidente, e isso aí acaba atrapalhando. Realmente, nesses principais cargos, né? Presidente de federação, tem dirigente de clube que também não gosta do futebol e tá lá dentro. Tá lá dentro. Então, é importante uma figura como o senhor tá trabalhando dentro do futebol. Não, eu não penso em reeleição, não, porque não dá tempo, não. A gente tem muita coisa para pensar no dia a dia, mas é uma construção natural, né? A gente vamos trabalhar aqui dia após dia, tentando cumprir os objetivos que nos propusemos a fazer e lá na frente, bem lá na frente, a gente vai conversar sobre isso. Agora não. Mas assim, e respondendo a primeira parte da pergunta, não, estou muito feliz, muito satisfeito, gostei muito. E eu brinco com o pessoal, né? Ali eu nunca perdi a eleição, né? Porque eu cheguei no tribunal, eu fui eleito presidente da comissão disciplinar. Depois eu fui vice-presidente corregedor por aclamação também. Aí depois presidente do tribunal por aclamação. E a eleição que de fato teve disputa foi
fui vitorioso também, eu e o grupo, no caso, né? Então, ali naquele território da federação, eu ganhei todas. Ô Pecas, agora para encerrar de vez, mas quem fez o convite direto para você? Você estava lá com o presidente do tribunal, quem chegou e falou, vamos lá, vamos tentar, ou não? Como foi? Na verdade, eu comecei a observar o movimento que o futebol estava meio que de lado, né? Parecia que o futebol estava meio de lado, aquela briga e eu, analisando, e aí como advogado, né, analisando todo o processo, tinha uma questão jurídica, reclama daqui, o outro mexeu dali e tal. E aí eu sempre tive uma boa relação com as equipes, enquanto presidente de comissão ou do tribunal que seja. Eu sempre tive uma boa relação, conversava com todo mundo, e aí começou a surgir meio que natural um movimento ali. E aí é um fator que para alguns foi desfavorável, mas para mim foi favorável, é o fato de eu não ter vinculação com clube nenhum. Um nome novo. É o nome que não tinha vinculação com o clube, entendeu? Então, assim... Ainda bem que o Dom Bosco não tá na primeira divisão. Então, assim, como não tinha essa vinculação com o clube, também pesou, né? Pesou um pouquinho, de forma favorável, ainda bem. Até porque tava meio que assim, né? Tinha um que era mais ligado ao misto, o outro ligado ao Cuiabá. Justamente. E um não queria deixar o outro, né, se candidatar. E aí, então, assim, essa questão de eu não ter essa vinculação com clube nenhum, mas tendo o apoio de clubes, obviamente, clubes importantes que nos deram apoio, que fez base dessa sustentação aí, acabou culminando num projeto vitorioso. Tem uma última dúvida aqui, Flávio. O carro, tem um carro pro campeão e o outro carro tava meio indeciso ainda. Já tem essa definição? Se vai para artilheiro, se vai pro vice? No arbitral, as equipes definiram que seria pro vice. Tá, que então legal. é um carro pro campeão, um time campeão e um pro vice. Chegou na final, tem um carrinho já, né? Isso foi uma deliberação das próprias equipes, né? Porque inicialmente o patrocínio foi pensado em um carro pro campeão e um carro pro craque do campeonato. Mas aí, até por uma questão, penso eu que é até mais justo, né? As equipes deliberaram que não, chegou na final, o campeão tem um carro, o vice-campeão tem um carro. Então sai todo mundo, óbvio, feliz. Quem ganhar o título sai mais feliz, mas todo mundo sai com prêmio. Com certeza. Diogo Pécora, muito obrigado pela presença aqui no nosso Põe na Conta podcast. Claro, antes de despedir, você põe na conta de quem, presidente? No grande criador do universo, né, que nos deixa ser capaz de acontecer tudo isso aqui, e a família, que é a nossa base. Importante. Curto e firme. Gostei. Esse é o meu presidente. Diogo Pécora, sucesso, está à frente da Federação Mato Grossense de Futebol. Que faça um excelente trabalho, né? Já esses 3 meses aí, como você disse, já deu um panorama aqui do que você tem feito e dos seus planos para o futuro, né? E que dê tudo certo. Estamos aqui na torcida, que tudo ocorra melhor para o nosso futebol de Mato Grosso e você à frente. Sucesso. Obrigado, agradeço e permaneço à disposição lá. Valeu, Fagner. Obrigado, Flávio, o Pedro Lima, e sucesso também, repito as palavras do Flávio, porque o sucesso dos clubes, da federação, é o sucesso da imprensa também, né? Com certeza. Então, somos parceiros, né? Somos parceiros, Fagner, né? Valeu, Flávio, valeu, Fagner, obrigado aí, Pécora. Valeu, pela presença. obrigado. Entrevista bastante esclarecedora, um bate-papo, né? Sim, a resenha do nosso... A resenha. Põe na conta. Permaneça assim, que vocês fazem parte, como o Fagner falou, vocês fazem parte dessa engenharia do futebol aí, e é importante, a imprensa tem o seu papel fundamental nisso. Com certeza. Mais uma vez, sucesso. Diogo Pécora, presidente da Federação Mato Grossense de Futebol. Nosso convidado de hoje, Põe na Conta podcast. Um abraço. Até a próxima.